porque eu percebo, claro, tem um caminho, né, tortuoso para você fazer pesquisa no Brasil, vou entrar mais nisso depois, mas principalmente eu acho que a maioria das pessoas, e eu vejo isso, por exemplo, pelo meu grupo de amigos da faculdade, eu sou a única pessoa que está envolvida com pesquisa, eu via no meu grupo da residência, na época que eu estava na residência, só eu estava envolvida com pesquisa. Às vezes rotulada de louca por isso. Às vezes rotulada de louca por isso, é verdade. Não quer viver a vida e chega em casa e vê o Jornal Nacional às 8, exatamente, sem ter um e-mail para responder, cara? Não, você sabe que é minha louca. lista de e-mails, assim, enfim. Então, assim, sempre teve isso. Então, eu percebi isso. Só tinha eu, literalmente. Gobato, que era nosso chefe na residência, só tinha eu. Então, era assim, Marcela, tem que fazer não sei o quê. Tá bom, eu faço. Depois eu cheguei também, né? Mas até quando eu tava na residência, você tava zero envolvido. Você deu esse clique depois que eu saí, eu acho. Talvez. Até então, só tinha eu pra fazer. Então, era só também... os pacientes no Basic de vez em quando. Então a gente tinha isso, de incluir os pacientes, fazer essas coisas. Mas mesmo assim, eram 12 pessoas e eu ali nadando. E como aquilo que a gente já cansou... Eu já conversei isso muito com o Paulo, né? Que eu já vim envolvida, assim, em projetos de pesquisa desde a iniciação científica e nada saía meu nome. E mesmo assim, eu percebia que eu tava naquele rolê, assim... Não, eu via que... não é que hoje, nossa, eu tô envolvida nisso e não saiu meu nome. Não, eu tava fazendo coisas que não tava entrando meu nome desde a iniciação científica. E mesmo assim eu continuei, o que me mostra que eu gostava muito do processo. Sim, porque se eu não tava tendo resultado nenhum, nenhum, zero, não ia. E as coisas que eu escutava era, você ainda é muito criança, uma hora vai ter esse momento de colocar seu nome. E eu, tá bom. E eu fui seguindo assim ao longo de, sei lá, 5, 6, 7 anos. Então, assim, eu percebo que não é só sobre você ser um pesquisador, ter esse N, mas também você tá envolvido naquele processo, que para mim era um processo de pensar a respeito de como as coisas que a gente estava usando no nosso dia a dia, de onde elas vinham, como era feito isso, e até esse questionamento. Então, o que eu quero dizer? Eu percebo que os pesquisadores que querem realmente seguir a pós-graduação, o academicismo, ter o seu N de pesquisa, ter o seu grant, seguir isso pra frente, um a cada 100, né? Assim, chutando, totalmente baseado em nada esse número. Mas eu sinto também que tem essa importância da gente que... Hoje em dia está sendo mais falado, acho que por causa da internet, mas pelo menos na minha época da faculdade não existia essa matéria prática baseada em evidência, metodologia, como interpretar as evidências. Você lia um livro que era de 50 anos atrás, de fisiologia, com algumas práticas como deveriam ser feitas. E eu só fui mesmo chegar a entender um pouco mais isso de evidência do que era feito na minha iniciação científica, porque eu passava na UTI e depois na residência. Então, assim, vocês acham, aí faço essa pergunta, a diferença, né? Se existe essa diferença no dia a dia, efetivamente, porque, falando a verdade, para você ter o seu emprego ali na UTI, não faz diferença nenhuma se você fala inglês fluente, se você tem publicação em paper internacional, se você fez iniciação, se você tem doutorado, talvez nos concursos para você ganhar um dinheiro a mais, mas ali no dia a dia não faz diferença. Então, assim, por que as pessoas que estão lá terminando a faculdade, terminando a residência, deveriam se interessar por aprender metodologia, pesquisa, de onde vem isso, se realmente, qual a diferença no Beraleito? Porque eu percebo isso, mas eu coloco muito essa diferença do cara que eu sei que faz uma prática baseada em evidência do que o cara que está vivendo a vida e falando, isso daqui eu tô fazendo desde 1996. Assim, porque pra que eu vou aprender isso se isso não vai colocar dinheiro no meu bolso? Eu vou perder tempo, eu vou fazer... assim, pra que eu vou estudar? Como isso vai me diferenciar no Beraleito? Isso acho que é uma coisa, a minha opinião é bem, assim... Se você quer ser... a gente comentou, se você quer ser médico, entre aspas, só médico, né? Bem entre aspas, que não é só, mas... não quero ser pesquisador, não quero ser... Então, tudo bem. A gente falou, não tem problema nenhum. Mas que você seja um bom médico, né? Então, acho que assim, toda pessoa, eu imagino, pelo menos, que inicia numa profissão, ela quer ser um bom profissional. Não precisa ser o melhor, não precisa ser o fora da curva, não precisa ser um bom profissional. E eu acho, na minha opinião, eu acho que se você quer ser um bom médico, você precisa estar atualizado. E hoje em dia, para você estar atualizado, você só se atualiza através de artigo científico. O livro não consegue mais, a internet está disponível para todo mundo, então
o número de informações que a gente tem disponível hoje é gigante e a forma de você se atualizar é basicamente com artigo científico. E se você quer se atualizar através de artigos científicos, você precisa conseguir entender o que tem no artigo científico. E não ser aquela pessoa que vai simplesmente ler o abstract, reproduzir o que está escrito lá e falar, não, na terapia intensiva só tem estudo negativo, que nem acho que é o termo correto, mas estou usando como as pessoas falam, só tem estudo negativo, já está errado, só tem... Não, então você quer fazer algo mais. Isso vai te tornar, isso sendo bem, vai fazer você ganhar mais dinheiro? Não. Diretamente não. Mas talvez você se tornando um profissional melhor, você vai ter mais oportunidade. Claro, né? Então eu estou pensando... E assim, o profissional melhor envolve várias coisas. Envolve ser um profissional que sabe passar um catéter direito, sabe entubar um doente, sabe tocar um plantão de uma forma... Às vezes tem muito doente, você vai ter que ser super sistemático e pragmático, mas também envolve você ser um cara atualizado. Sim. E para você ser um cara atualizado, você precisa ler artigo. E eu acho que você saber ler um artigo faz muita diferença. Porque a maioria das pessoas acha que... vai tornar minha vida mais complicada, porque eu vou ficar analisando. Cara, analisar artigo a gente analisa quando está sentado com um residente, quando a gente está sentado numa mesa como essa. Mas no seu dia a dia, quando eu leio um artigo, é uma coisa para mim já tão medular, que eu não estou lá falando, não, deixa eu ver aqui a tabela 1, então tem isso, tabela. Não, já está medular na sua cabeça de uma forma que você até facilita todo o processo, está totalmente sistematizado na sua cabeça, você consegue ler o artigo e já tirar a informação que você precisa. Então, eu acho que é imprescindível que as pessoas tenham esse conhecimento de metodologia para tornar a coisa até mais fácil para eles. Né? E assim, você, Paulo, por exemplo, que trabalha num hospital que tem muito médico assistente, porque é específico, né, de câncer, paciente oncológico, você sente assim, que ser um médico atualizado, que sabe o que está falando, com esse embasamento científico, ali na hora do vamos ver com o especialista, isso te dá menos dor de cabeça, porque você está falando... isso, está sendo feito, assim, como que é a sua prática? Olha, na média eu acho que sim. Tá? Voltando um pouquinho no que, né, que a gente estava falando, assim, eu acho que a gente não pode pensar só no dinheiro. Realmente isso não vai te dar, você não vai ganhar mais por saber isso, né? Talvez você possa até conseguir um emprego melhor, porque você vai ser reconhecido como uma pessoa que sabe mais e tal. Mas eu acho que tem uma coisa interna mesmo, da gente ajudar os pacientes, que a gente estar atualizado. Assim, por exemplo, eu não gostaria de procurar um advogado que não tivesse atualizado com alguma jurisdição que mudou, por exemplo. Com certeza. Né? Eu não gostaria que minhas filhas estudassem com um educador, uma educadora que estivesse desatualizado com o que mudou de educação, né? Tipo assim, que estivesse na palmatória, ainda coisa desse tipo. Então, acho que o mesmo vale, e acho que um paciente também vai querer alguém que esteja atualizado, né? Então, acho que ler o artigo, ter a crítica, é uma coisa muito importante. E lidar com colegas, a hora que você consegue mostrar o porquê que você está fazendo isso, porquê que funciona assim, né, você vai ganhando uma certa autoridade, um respeito que vai facilitar a sua vida. Né? A gente, em terapia intensiva, a gente lida com outras equipes médicas e multidisciplinares, e a gente tem que, né, mostrar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Né? A gente tem que defender o que a gente está fazendo. Então, acho que nisso é muito importante.